Rolou o sorteio do Mundial de Clubes de 2025, ou como estão chamando, o Super Mundial. Muito melhor falar super com voz de paulistano, meu. Antes do sorteio, teve a apresentação do troféu do torneio, que é uma taça diferente, né? O troféu do Super Mundial fechado parece um gongo, aberto parece um origami de Saturno. Desculpa o barulho aí, mas tá rolando uma obra aqui perto e a gente vai ter que conviver com isso, tanto eu quanto você. Bom, em relação ao sorteio, foi um sorteio bem interessante. Falando em sorteio interessante, será que eu ganhei o Panetone e a Cidra? É bom conferir, viu? E aqui a gente vai fazer uma mini projeção, é claro, que nós sabemos que vão ter duas janelas de transferências, alguns clubes vão fazer mudanças de elenco, mudanças às vezes bruscas, vender, comprar, e até o Mundial muita coisa pode, deve e vai acontecer. Mas vamos grupo a grupo. No grupo A tem Palmeiras, Porto, Al-Ahly e Inter Miami. Aqui Palmeiras dá jogo contra o Porto, hein? Palmeiras tem um ótimo time, né? É uma base forte. O elenco do time português tem alguns nomes conhecidos que encaixam com o Palmeiras. Tem o Vasco Souza, o Verdão já ganhou 2 vezes esse ano do Vasco da Gama, então não vai ser o Vasco Souza que vai ser problema. O Porto tem também o PP e o Palmeiras já teve o Neném, então seria uma parceria incrível. Uma dupla que já deu certo, mas faz tempo, muito tempo. Um dos atacantes do Porto é o Galeno, o Verdão já teve o Galeano, tá ali, né? O do Palmeiras tinha um A mais, ou seja, melhorou a nota. Um dos defensores do Porto é o Zé Pedro que já foi DJ da Adriana Galisteu. Galisteu que é palmeirense, então é só trocar uma ideia. Falando em Galisteu, você já viu a série do Senna? Brincadeira! O Al-Ahly é um time egípcio que normalmente dá uma dificultada com outros clubes brasileiros e mundiais. Perdeu as semifinais dos mundiais de 2006 para o Inter, 2012 para o Corinthians, 2021 para o Palmeiras e 2023 para o Fluminense. Perdeu também a disputa de terceiro lugar do Mundial de 2022 para o Flamengo e a única vitória do Al-Ahly contra times brasileiros foi justamente contra o Palmeiras, só que nos pênaltis em 2020 na disputa de terceiro lugar. O jogo normal terminou em 0-0. Bom, normalmente o Al-Ahly perde, mas dificultam muito a vida dos times brasileiros. Um time enjoado. O Al-Ahly tem a maior parte do seu elenco formado por jogadores do Egito. Isso pode ser considerado uma boa notícia, e a ótima notícia é que o Salah não joga lá. A outra equipe que o Palmeiras vai enfrentar no Mundial é o Inter Miami, ou se você preferir, o Masters do Barcelona. Messi, Suárez, Jordi Alba e Busquets jogam por lá. E o Mascherano vai ser o treinador do Inter Miami. É o time do Beckham, mas pode ser chamado também de amigos do Messi. Falando em Beckham, o ex-jogador inglês atuava pelo Manchester United no Mundial de 99 que o Palmeiras perdeu por 1-0. Lembra que o Marcos saiu? Enfim. Ou seja, nessa partida contra o Inter Miami, o Verdão vai encarar um trauma duplo do Mundial de 99 e do Mundial em si. Calma, palmeirense, um dia ele chega. Outros caras que jogam por lá são o Federico Redondo, filho do Fernando Redondo, ou podemos chamá-lo de Redondinho, e o Matias Rojas. Lembra dele, corintiano? Por incrível que pareça, lá ele joga. Para quem não lembra, o Matias Rojas é aquele meia paraguaio que não jogou nada e foi embora cobrando 40 milhões de reais do Timão. É um time envelhecido? É um time envelhecido, mas é o time do Messi. Ou seja, não é vinho, porém envelheceu muito bem. Lógico que o Messi não está nos seus melhores dias. Além disso, esse confronto será o encontro do Messi com o Messinho. O Messinho era o apelido do Estevão antes dele se tornar profissional. E o Messi tem mais que o dobro da idade da jovem joia palmeirense que depois do Mundial vai se mandar para o Chelsea. O torcedor do Palmeiras espera um show do Little Messi, enquanto o torcedor do Miami quer que o Lionel Messi faça um grande jogo. Aqui, se eu tivesse que apostar com responsabilidade, primeiro do grupo seria o Palmeiras e o segundo o Al-Ahly. Mas não confie nisso porque eu acabei de conferir e não ganhei o Panetone e a Cidra. Por isso, não aposto. No grupo B, os times são Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Botafogo e Seattle Sounders. O Fogão caiu num grupo enjoado, mas acho que consegue passar, hein? Até porque estreia contra o mais fraco, o glorioso Seattle Sounders. Time também dos Estados Unidos. Fala a verdade, não parece nome de loja de som de carro? Aqui na Seattle Sounders da Santa Virgínia você tem o melhor para o seu carro, som automotivo e muito mais. No momento da gravação desse vídeo, esse clube norte-americano tem 3 brasileiros. O zagueiro Nathan, revelado pelo Palmeiras lá em 2016,
Tem também o João Paulo, meio-campo revelado pelo Internacional em 2011 e que chegou a jogar pelo Botafogo em 2020. Tem que saber se ele vai renovar o contrato por lá. Será que lei do ex também funciona em outro continente? E o último Brasil, que é o Léo Chu, revelado pelo Grêmio. Agora, sobre esse jogo, o Botafogo tem que fazer 3 pontos. Jogo de poucas ideias. A última coisa boa que veio do Seattle foi o Seattle Supersonics, que perderam a final da NBA para o Chicago Bulls, e o Grunge, e já tem mais de 30 anos. Então, para esse time norte-americano, seria um nirvana se eles passassem de fase. Mas depois do terceiro jogo, eles vão dar um last kiss. Oh where, oh where. O segundo jogo é contra o Paris Saint-Germain, que não tá ganhando de ninguém na Europa depois que o Mbappé foi embora. A última estrela do time depois das saídas de Messi e Neymar. Ou seja, o Mbappé, que era uma estrela solitária do Paris Saint-Germain, não deveria ter ido para o Real Madrid, mas sim para o Botafogo. Até porque alguém precisa estragar esse time, né? Mas hoje o Mbappé seria a reserva do Savarino. Vamos respeitar a hierarquia. E o Luiz Henrique, técnico do Paris Saint-Germain, que previu que o time dele enfrentaria o Botafogo na fase de grupo um dia antes do sorteio. Ô Boca! O time dele é tão zicado que ele falou, véi, vai vir o melhor time do Brasil para me enfrentar. E veio! Paris Saint-Germain tem bom time, inclusive nesse momento lidera o campeonato francês. Agora é saber qual Luiz Henrique se dará bem, o do Paris Saint-Germain ou do Botafogo. Bom, mas lá na França o PSG ganha campeonato ano sim, ano também. Então, em território francês, está dominado. Agora, o problema é quando tem que jogar partidas internacionais. Aí azeda para o time francês. Na Champions League só toma ferro, ano sim, ano também. Nessa temporada, por exemplo, em 5 jogos da Liga dos Campeões, até o momento da gravação desse vídeo, apenas uma vitória, inclusive estaria fora tanto da zona de classificação quanto da repescagem da Champions. A parada é mais traumática do que o Corinthians quando jogava Libertadores, pra você ter uma ideia. O PSG até que tem bom time. Marquinhos, Nuno Mendes, Lucas Hernandes, Hakimi, Vitinha, Fabian Ruiz, Barcolá, Dembélé, Asensio, Gonzalo Ramos, Colomouani, Donnarumma não. Esse aí chama mais gol que o Messi e o Cristiano Ronaldo junto. O último adversário do Botafogo na primeira fase é o Atlético de Madrid, time do Simeone. Enjoado, hein? Atlético de Madrid é time enjoado. E esse time tem goleiro, hein? Goleiro não, goleiraço, Oblak. Além dele, os jogadores de linha são Coque, Depou, Gallagher, Llorente, Samuel Lino, Correia, Griezmann, Julian Álvares, Sorloth. Contra o Atlético de Madrid é um jogo mais embaçado. Os caras têm até um Riquelme, só que é espanhol. Tem até o filho do Simeone jogando lá, mas aí é nepotismo. O Atlético é o favorito do grupo, mas nunca duvide do Botafogo. Afinal, o último Atlético que eles enfrentaram, eu acredito que o Fogão consegue passar de fase. Até porque, se tem uma coisa que traz boas lembranças pro Botafogo, é o nome Atlético. Para mim, o Atlético e o Botafogo vão para as oitavas. O Atlético em primeiro e o Fogão em segundo. No grupo C teremos Bayern de Munique, Auckland City, Boca Juniors e Benfica. Nesse grupo o Bayern vai ser o primeiro sim ou com certeza? Ah, mas o Harry Kane é um repelente de troféu. Concordo, mas aqui é a primeira fase, então tá de boa. O Bayern é muito mais time que todos os outros do grupo, mesmo se tiver em má fase. E essa fase do campeonato tá boa. O Auckland é da Nova Zelândia. Na Nova Zelândia o futebol nem é o esporte número 1. Tá atrás do rugby e do cricket. Você acha que eles vão encarar o Bayern de Munique, candidato a saco de pancada do Mundial? O Boca tem muitos jogadores experientes. Romero, Marcos Rojo, Lena, Medel. Lembra dele, vascaíno? Tá lá no Boca. Tem também Advíncula, Fabra, Cavani. É muito cara experiente. Inclusive o melhor deles é o presidente. Para quem não sabe, o presidente do Boca Juniors é o Riquelme. Até acho que se ele entrar em campo ainda dá jogo, hein? O Benfica também tá nesse grupo e tem alguns caras bem conhecidos. Otamendi, que bate em qualquer ser que respira, e o Di Maria, que de vez em quando aparece fazendo uns golaços por lá. O brasileiro Arthur Cabral e o português Renato Sanches também jogam no Benfica. É um bom time e para mim o favorito é ficar com a segunda vaga, já que a primeira vai ser do Bayern. Mas o Benfica vai ter que lutar com unhas e dentes contra o Boca, que terá que ter cabeça, ombro, joelho e pé. Pelo grupo D jogam Flamengo, Esperance da Tunísia, Chelsea e Leão do México. Grupo do Mengão aqui também acredito que o Flamengo passe, mas não em primeiro. A estreia do rubro-negro é para dar aquela confiança, já que encara o Esperance da Tunísia. O Esperance é forte candidato à lanterna do grupo. Aqui o Esperance é o último que morre, ou o primeiro. Tem 2 brasileiros lá, o Ian Sassi, atacante revelado pelo Coritiba e com passagens pelo Vasco, e o América Mineiro.
O Ian, inclusive, no momento da gravação desse vídeo, tá lesionado. O centroavante Rodrigo Rodrigues é outro brasileiro que joga por lá e foi revelado pelo Bahia, jogou pelo Atlético Goianiense e Juventude. Tem um outro francês por lá, um outro argelino, ou seja, para jogar lá o atleta não tem que ser aprovado pelo scout, tem que ser aprovado pela imigração. Aqui é a estreia com 3 pontos, poucas ideias, Flamengo tem que ganhar esse jogo. Até porque o jogo seguinte é contra o Chelsea. E com todo respeito ao Flamengo, aqui esquece. Aí agora vai aparecer flamenguista nos comentários. Ah, mas em dezembro de 81 nós ganhamos do Liverpool. Parece que foi ontem, né, meu guerreiro? E outra coisa, por mais que o time do Flamengo seja ótimo e vai se reforçar, não dá para transportar o Zico, o Leandro, Adílio, Júnior de 81 para 2025. Tirando o desastre que foi na temporada passada, o Chelsea está com um time mais maduro, com Enzo Fernandes, Jadon Sancho, Cucurella, Cole Palmer, Moisés Caicedo. Mais cedo que a queda do Moisés, só os técnicos do Flamengo. Falando nisso, o Felipe Luiz, treinador do Mengão, até o momento da gravação desse vídeo, jogou no Chelsea, jogou um aninho por lá, ganhou a Premier League, foi campeão inglês, enfim, o Felipe Luiz tem uma história com o Chelsea. O terceiro jogo do Mengão na primeira fase é contra o León do México. Os jogadores mais conhecidos desse time até o momento da gravação desse vídeo é o guardado, que tem 38 anos, né, com futebol guardado também, o uruguaio Diego Hernandes, que passou pelo Botafogo, e agora você vai ficar surpreso, vou até me ajeitar aqui, o Speed Mendoza, aquele mesmo, o Mirandinha colombiano. Outra coisa, o Flamengo também já está acostumado a enfrentar leões, seja o de Recife, o Lion ou o Leão do Mar, que é o Santos. Então aqui tem que ganhar para garantir a classificação. Para mim, nesse grupo, o Chelsea passa em primeiro e o Flamengo em segundo lugar. Já no grupo E temos o River Plate, o Raya Red Diamonds, Monterrey e Inter de Milão. Aqui o River parece que vai começar bem, já que estreia contra o Raya Red Diamonds, time japonês. O time do Raya Red só teria a chance contra o River se o Oliver Tsubasa do Super Campeões jogasse. Quem tem até 30 anos não vai pegar essa referência, nunca. E se você pegou essa referência, lamento dizer, mas tu tá ficando velho. A base do Raya Red é formada por jogadores japoneses, então assim como aqui na América do Sul, os melhores jogadores japoneses também estão na Europa. O River ainda encara o Monterrey do México na segunda rodada, jogo perigoso. E uma curiosidade, o treinador do Monterrey até agora é o Demichelis, que até outro dia era técnico do próprio River Plate. Então vai ter aquele encontro de ex, né? O favorito é o River, mas é time mexicano e normalmente eles recebem bons investimentos e fazem jogos duros contra os sul-americanos. Então é bom o River ficar esperto com essa partida. E no terceiro jogo, esquece. Inter de Milão é um baita time de futebol, de Marco, Dumfries, Çalhanoğlu, Barella, Zelinski, Mkhitaryan, Lautaro, Marcos Thuram, timaço, favorito a levar o grupo com o River Plate em segundo lugar, mas muito cuidado com o Monterrey do México. No grupo F, Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan e Mamelodi Sundowns. Dos times brasileiros, o Fluminense é o mais enigmático, uma mistura de Ayrton Senna com Mr. M. Primeiro, o time em 2024, um ano após ganhar a Libertadores, está na briga para não cair, pelo menos até a gravação desse vídeo. Outro ponto é o treinador. O Mano Menezes, imagino que não vai continuar no clube, né? Então quem vai ser o técnico é a pergunta misteriosa. Tem também uma outra questão que é o elenco do Fluminense, né? Jogadores com uma certa idade, será que não vai rolar uma reformulation aí? Fábio, Felipe Alves, Felipe Melo, Thiago Silva, Thiago Santos, Renato Augusto, Ganso, Keno e Cano. Só tô falando de jogadores de 35 anos pra cima. Quem dessa galera continua? Aliás, esses caras contra o Inter Miami dariam um bom confronto de Legends. Até sugiro o formato showball aí, viu? Mas pra jogar um Mundial talvez não, né? Nesse momento, a média do time é a idade da pedra lascada. Tão lascada quanto o Fluminense precisando pontuar contra o Palmeiras na última rodada do Brasileirão. Não tô falando para os jogadores pararem, quem tem que fazer isso é cada um, mas para um time que aposta em jogadores veteranos tem que ter cuidado, né? Fluminense estreia contra o Borussia Dortmund no Mundial, o jogo mais difícil para o Flusão na primeira fase do torneio. E aqui, mesmo sem saber qual vai ser o elenco do Fluminense para a temporada 2025, o favorito é o Borussia. Primeiro porque é um time que sabe se reinventar, né?
Ele vem de um Lewandowski, um Haaland, um Bellingham e continua competitivo, né? Para quem não se lembra, o Borussia chegou inclusive na final da Liga dos Campeões da temporada 23-24 contra o Real Madrid. Por isso, o time alemão é o favorito do grupo F, seguido do Fluminense, que sabe-se lá como vai montar o seu elenco para 2025. Os outros dois times acredito que não vão fazer frente nem para o Fluminense, muito menos para o Borussia, né? O Ulsan da Coreia do Sul tem o seu elenco formado, em sua maioria, por jogadores sul-coreanos, ou seja, praticamente um dorama. Tem dois brasileiros lá, um deles é o volante Matheus Salles, que começou a carreira no Palmeiras e passou por Coritiba, América Mineiro e Atlético Goianiense. O centroavante Iago Cariello também joga no time sul-coreano, porém a carreira dele começou em Portugal, ok? Mas o Ulsan vai disputar a lanterna do grupo com o Mamelodi Sundowns, time da África do Sul. Nome diferente desse time, né? Parece até uma marca nova de protetor solar, uma que toca música quando você passa, sacou? Melody. E com essa piada, um dos roteiristas foi demitido. O Sundowns é outro time também formado em sua maioria por jogadores do seu país, uma equipe sul-africana, para quem não sabe, né? Mas também tem jogador brasileiro por lá. Tem o atacante Lucas Ribeiro, que fez carreira na França e na Bélgica. Quem também joga por lá é o centroavante Arthur Salles, que está lá no Mamelodi. O Arthur começou no Vasco e passou pelo Bahia. Aqui na boa eu acredito que passam Borussia e Fluminense, mas muito cuidado com o time sul-coreano. Às vezes eles podem aprontar. Grupo G vem com Manchester City, Wydad Casablanca, Al Ain e Juventus. Até lá a gente imagina que o City vai se encontrar, que o Rodri talvez volte e dê um jeito nesse meio campo, né? Porque nesse momento tá difícil. Estão falando, inclusive, que o City vai ter uma troca de geração de alguns dos principais jogadores do elenco. Talvez o De Bruyne, Ederson, Walker e Grealish vão embora no fim da temporada. Aí resta saber se é no fim da temporada europeia ou se pós-mundial. Mas ainda assim é o favorito do grupo. O Wydad Casablanca vai fazer uma bela festa, mas não vai conseguir passar de fase. Mas vai ser uma tremenda festa nos jogos do time. E é isso. Se o torneio fosse o Mundial de Festa, o Wydad Casablanca seria favorito. Muito mais que Real Madrid, que Inter de Milão, enfim. Mas como não é, ficará só na excursão pelos Estados Unidos. O Al Ain dos Emirados Árabes também vai ficar só no turismo. Vamos torcer para eles ficarem em Orlando, assim já conhecem a Disney, né? Porém, é de um país que tem muito dinheiro, então até lá pode reformular o elenco, fazer uma seleção do mundo, enfim. A título de curiosidade, um dos atacantes desse time é o Segovia, que estava no Botafogo, lembra dele? Segovinha, O quarto integrante desse grupo é a Juventus, que para mim vai ficar com a segunda vaga e se não passar, tem que mudar de nome para Juvenil. Inclusive nesse grupo até o Juventus da Moca levaria a segunda vaga. O último grupo é o H, com Real Madrid, Al Hilal, Pachuca e RB Salzburg. O Real Madrid, apesar dos problemas e das lesões, é o favoritaço, que é a única coisa que a gente imagina de um time que tem os jogadores que o Real Madrid tem, né? O Al Hilal é a segunda força do grupo, ainda mais se tiver o Neymar, né? Um dos confrontos do grupo é Real Madrid, onde joga Mbappé contra o Al Hilal, caso o Neymar continue por lá. Neymar saudável e focadinho é um problema para os adversários, viu? E ainda tem o Jorge Jesus, uma atração à parte. Difícil mesmo é ter o Neymar saudável e focadinho, né? Na mesma frase ainda, nossa vida. Pachuca não machuca e o RB Salzburg acho que não encara o Al Hilal. E acaba com a mesma participação do Red Bull do Brasil. Será que está faltando asas para os times do energético? Eis a questão. Então, na minha opinião, passam Real Madrid e Al Hilal. E você, o que achou do sorteio do Super Mundial? Diz aí nos comentários. Ah, e se chegou até aqui, deixa o like para fortalecer e deixa também o seu comentário e compartilhe com seus amigos. Está chegando pela primeira vez? Se inscreve aqui no 0 a 0 que a gente sempre faz uma zoeira com os jogos da rodada, com as notícias do momento, enfim. Chegue mais e fique aqui com a gente no 0 a 0.